E olha só, não é porque Goiás ou aqui o Centro-Oeste, não sei se eu posso dizer isso, já somos zona livre de aftosa, que não existem outras doenças que não são acometidas dentro dos rebanhos bovinos aqui, viu, Janaína? É isso aí. A gente estava falando até que o manejo de outras doenças era feito junto com o manejo da aftosa. E às vezes essa falta de vacina da aftosa, não estamos mais vacinando o gado porque não precisa, às vezes acende um alerta para outras doenças que podem entrar no rebanho, né, Pedro? Perfeito. Por isso, nesse episódio de hoje, vamos falar sobre doenças como brucelose e também a tuberculose que acomete os rebanhos, né? Principalmente nesses períodos mais secos aí, né? Agora entrando na chuva, que também favorece bactérias e fungos. Mas nós vamos falar com um perito sobre isso, preocupa não é só nós dois aqui não, olha, ele é médico veterinário pela UFG, como diz o Pedro, a melhor do Brasil, A melhor do Brasil. mestre em ciência animal na área de imunopatologia, olha, dei quando te falar, gerente de sanidade animal da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, e ele também é atual presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Mais gabarito que isso não precisa, né? Isso, você tá doido. Tô falando dele, Rafael Vieira. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço. Então você veio da UFG? Feliz de estar aqui. Veio da UFG? Sim, a melhor do Brasil. Melhor do Brasil, eu falo isso, repito. Mas hoje saiu uma notícia dizendo que tem 5 cursos da UFG que tá na lista dos melhores do Brasil mesmo. Olha só. Agronomia, veterinária. Acho que agronomia, Zootecnia. veterinária e zootecnia não entraram nessa lista, mas estão quase entrando. Tinha que entrar, né? Porque daqui, como diz o Pedro, né? Os melhores profissionais aí que estão fazendo sucesso, tem muita gente que saiu dali, né? Celeiro. Mas também a primeira, né? A medicina veterinária e a agronomia nasceram, aqui no estado de Goiás, nasceram dentro da UFG em 1964. Olha, a faculdade isso eu não nasceu sabia. por eles, né? Exatamente. Na verdade. Essa eu não Foi. sabia. Então saiu daqui e foi pro... Não, aqui dentro de Goiás começou na UFG, né? Mas no Brasil começou em 1914, no Rio de Janeiro. Tem uma briga entre Rio de Janeiro e Pernambuco, mas é em 1914. A gente dá um crédito, porque naquela época era a região ali, capitais, né? Então a gente dá um crédito, mas Sim. não que o agro seja... Se fosse para contar, tinha que ter começado no Mato Grosso, Goiás, né? Se fosse Exato. contar assim, representatividade. Mas vamos já entrar no assunto. Brucelose e tuberculose. Que doença é essa? É bicho de 7 cabeças? Deve me preocupar? Deve se preocupar, não é bicho de 7 cabeças. Mas antes de falar de brucelose e tuberculose, eu quero pegar um gancho do que o Pedro falou, que o Pedro ficou na dúvida assim, será que a gente pode falar que nós somos livres de febre aftosa? Podemos falar. Boa. Né? Porque nós somos livres de febre aftosa em relação ao Brasil. Perfeito. Né? O Brasil é considerado livre de febre aftosa e em relação ao estado de Goiás, o Centro-Oeste, nós somos considerados livres de febre aftosa. Mas o que mudou? Antes o nosso status era livre de febre aftosa com vacina. E agora sem vacina. Acho que é importante a gente fazer essa distinção aí da situação, porque é um motivo de muito orgulho para Goiás. Claro. Né? É um motivo de muito orgulho a gente ter chegado nesse lugar, de poder retirar a vacina com tanta segurança dos serviços veterinários que são oferecidos, né? Não só dos serviços veterinários, mas os serviços que estão relacionados às ciências agrárias, né? Porque todos têm uma participação em cima disso, e a gente ter chegado nesse lugar de poder retirar a vacina é um motivo de muito orgulho e de abertura para mercados, né? Nossos produtos agora começam a ocupar novos olhares para fora do mundo, novos interesses de fazer negócios com o estado de Goiás, né? Então a retirada da vacina é algo muito importante. Mas vamos lá na brucelose e tuberculose. Bacana, fico feliz, porque aí eu não espalhei fake news. Não foi fake news, não foi. E é mérito total das instituições de defesa junto com os pecuaristas que fizeram o dever de casa, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode até pegar o gancho do que você está dizendo, da importância do pecuarista em relação à brucelose e tuberculose também. Porque a brucelose e a tuberculose são duas doenças um pouco diferentes da febre aftosa. A febre aftosa ela tem um impacto econômico enorme. A brucelose e a tuberculose, um impacto econômico um pouco menor e mais localizado, porque a disseminação da doença é mais lenta e é uma doença de caráter crônico. As duas são doenças de caráter crônico.
E a febre aftosa não, ela é uma doença que se alastra rapidamente e de um impacto econômico exagerado, né? Então, tanto na febre aftosa como na brucelose e na tuberculose, a participação do produtor rural é essencial. Mas em que sentido? No sentido do cuidado mesmo com a sanidade do seu rebanho e o compromisso não só com a economia, que é o caso da febre aftosa, mas um compromisso com a sociedade, que é a consumidora dos produtos, tanto de carnes quanto de produtos lácteos, que vêm de animais que a gente precisa ter uma segurança de que estão isentos, aí, estão livres de brucelose e tuberculose. Né? Apesar de ter todo o controle da indústria, né, do processamento desses produtos de origem animal, hoje existe uma tendência muito grande de ganhar espaço no mercado os produtos artesanais, os produtos mais simples, menos industrializados. E isso não só por um hábito de consumo das pessoas, por voltar a valorizar aquilo que veio do campo, né, com menos processamento, porque tem uma característica de ser mais próximo do natural, de ser mais saudável, mas também por uma questão de desenvolvimento regional mesmo, né? Então, assim, as pequenas fábricas de embutidos, as pequenas fábricas de mussarela, as pequenas fábricas de queijos artesanais, então de iogurtes, de coalhada. Então, essas indústrias menores, elas têm uma tecnificação menor, mas ela precisa oferecer produtos de qualidade. Isso significa que a matéria-prima tem que chegar para eles com um nível de qualidade muito melhor. E aí, quando a gente fala de brucelose e tuberculose, a gente precisa pensar que as fazendas estão fornecendo para essas indústrias um insumo para se transformar em alimento. Perfeito. E esse insumo tem que ter qualidade, né? E a gente tem que estar livre aí de bactérias que transmitem tuberculose, que é uma zoonose, e bactérias que transmitem também a brucelose, que também é uma zoonose, que acomete os humanos, ambas com uma certa gravidade, e que também atingem pessoas muito vulneráveis, porque atinge principalmente crianças e idosos, e imunossuprimidos. E quando a gente vai pensar em, por exemplo, consumo de leite, é muito maior entre crianças, idosos e pessoas que precisam de suplementações, né? Então, essas pessoas merecem, elas desejam que o alimento que elas estão consumindo seja um alimento seguro. Então, controlar brucelose e tuberculose é essencial para que a gente garanta uma segurança da sociedade que está aí esperando esses produtos de qualidade. Hein, Rafael, e como que o produtor ele pode identificar, né? Porque às vezes, eu sei que não falta informação por aí, mas a gente tem diversos tipos de produtores com diversos tipos de acesso à informação. Como que o pecuarista ele pode identificar, seja de leite ou de corte, essas doenças no rebanho, ou se tem uma forma dele prevenir para ele não ter mesmo nenhuma preocupação com isso? Olha, ambas, tanto brucelose quanto tuberculose, nós temos ferramentas de diagnóstico, né? E a brucelose ainda tem um plus, porque a brucelose ela ainda tem vacina. Toda doença que você pode controlar com vacina, a gente eleva o nível de segurança da disseminação dessa doença, né? A vacina é o nosso principal escudo. Então, para o produtor rural, a identificação clínica, né, visual de um animal doente é um pouco mais difícil, porque são doenças de caráter crônico. Em relação à tuberculose, na clínica, na suspeita de que ele pode estar com tuberculose, primeiro, né, é uma doença respiratória. Então, com dificuldades respiratórias, com dificuldade de desenvolvimento, então emagrecimento progressivo, o animal se torna mais lento, mais abatido, né? Dá uma apatia. Esses são os principais sintomas. Em relação à brucelose, falei tuberculose, né? Isso. Foi. Eu fiquei na dúvida se eu tinha falado tuberculose mesmo. Mas então, em relação à brucelose, que também é uma doença de caráter crônico, ela já é uma doença que vai para a esfera reprodutiva. Então, os animais começam a ter falhas de reprodução, eles começam a ter abortos,
né? E isso já desperta uma certa curiosidade do que pode estar acontecendo, Suspeita ali, né? e a gente tem a ferramenta do diagnóstico. Para fazer esses diagnósticos, tanto de brucelose quanto de tuberculose, existe, inicialmente, né? É importante a gente destacar aqui o papel da defesa agropecuária, tanto da agrodefesa aqui no estado de Goiás, como órgão executor, como também do Ministério da Agricultura, que é o órgão de planejamento, que distribui aí essas atividades para os órgãos executores, que mapeiam as principais estratégias para os órgãos executores, né? E dentro desses órgãos executores existe o que a gente chama de programas sanitários. E para brucelose e tuberculose, existe um programa sanitário nacional. E esse programa sanitário ele tem 2 focos. Ele tem um foco que é de controlar a doença para diminuir a sua prevalência nos rebanhos e nas propriedades, e ainda de evitar novos casos, né? Então, diminuir também a incidência. Esse programa ele tem uma visão de futuro, inclusive de erradicar essas doenças, né? Aqui no nosso rebanho. Mas nós ainda estamos vivendo uma fase inicial, que é a fase de controle da doença, porque a doença ainda circula entre os rebanhos. E existe para o controle dessas doenças, existe uma peça-chave, que são os médicos veterinários habilitados. O que são esses médicos veterinários? São médicos veterinários que assumem da iniciativa privada, médicos veterinários autônomos, que assumem um compromisso com o serviço oficial, o serviço veterinário oficial, de executar uma atividade que é de interesse público, que é controlar a brucelose e tuberculose. Esse é o interesse público. Então, esses médicos veterinários habilitados, eles são autorizados pelo Ministério da Agricultura e pela Agrodefesa a realizar os exames. Então, o produtor rural, ele contrata o médico veterinário habilitado para que o médico veterinário realize o exame e, caso dê resultados positivos, o médico veterinário habilitado é a peça de comunicação com o serviço veterinário oficial. Deu positivo, serviço oficial, você precisa agir para conter esse foco, para resolver, para sanear esse foco. Então, o produtor rural vai se relacionar com o médico veterinário habilitado, o médico veterinário habilitado vai se relacionar com o serviço veterinário oficial. Vai ser um elo. Vai ser um elo, exatamente. E quando você traz que a participação do produtor rural é essencial, a gente precisa até expandir isso. A participação para o sucesso do agronegócio, né? A participação do produtor rural é essencial, a participação do serviço veterinário oficial é essencial, a participação dos sindicatos, a participação das indústrias, a participação dos órgãos de fomento, a participação dos órgãos financiadores, a participação direta do governo federal e do governo estadual, né? Então, o elo ele é muito maior do que só produtor rural, médico veterinário habilitado e médico veterinário do serviço oficial. O elo é completo, né? Porque se a gente for pensar, inclusive, em relação à lucratividade, não é só quem executa o serviço veterinário que tem lucratividade e o produtor rural que tem lucratividade, né? Isso movimenta, o agronegócio é movimentado de forma que indústria está ganhando, sociedade está ganhando, né? Associações e órgãos de representação estão ganhando, todos estão com o mesmo interesse. E se a gente for analisar o interesse final mesmo, é que a sociedade tem acesso a produtos seguros, né? Então, o elo é bem grande. E a gente precisa despertar para isso, porque nós viemos de uma origem... O brasileiro tem uma origem de atribuir as responsabilidades apenas ao setor público. Perfeito. Né?
sem a gente pensar nas nossas autorresponsabilidades. Porque o serviço público chegou em um tamanho que ele não expande mais. Pelo contrário, ele tem reduzido, né? Uhum. E se a gente não tiver esse compromisso de todos os lados, aí acaba que a gente não consegue avançar tanto assim no serviço público também. Então o elo, de fato, tem que se formar de uma forma de cadeia mesmo, né? Em que todos entendem que fazem parte do mesmo sistema. E isso vale para todas as áreas da defesa agropecuária, inclusive. E para prevenção, Rafael, o ideal aí mesmo é vacina, o cuidado. E no caso da tuberculose, que não tem vacina, como Isso. é que, né? Então o serviço, eu falei do médico veterinário habilitado, né? Mas o que o serviço oficial tem também? O serviço oficial tem algumas estratégias para isso. Vamos tratar separadamente para ficar fácil de compreender. Vamos pegar primeiro a tuberculose, né, que não tem a vacina. A tuberculose não tem a vacina, mas ela tem se mostrado como uma ameaça menor para os nossos rebanhos, porque ela tem um índice de prevalência bem mais baixo aqui em Goiás do que a brucelose. Então a tuberculose, nós temos a estratégia dos exames, mas nós temos também a estratégia de identificação das lesões lá no nível do abatedouro. Então, o Serviço Veterinário Oficial, através dos inspetores, fazem toda a verificação das carcaças que vão se transformar em carne, né? Então, eles fazem toda a verificação ali dentro do serviço de inspeção para que lesões onde tem o bacilo que é causador da tuberculose, que nesse caso é o Mycobacterium bovis, ele fica guardado ali, ele fica protegido dentro de lesões que têm um aspecto sólido, né? Então o micro-organismo fica guardado ali dentro desses tubérculos ali. Isso na parte respiratória do animal. Isso na parte respiratória, na parte muscular, mas as lesões mais exuberantes são na parte respiratória, mas como existe uma distribuição do micro-organismo por rede linfática também, acaba tendo lesões também nos músculos, que é o que a gente vai consumir principalmente, né? Então, ali no nível de abatedouro, através da inspeção oficial, a gente consegue retirar essas carcaças que oferecem risco para a sociedade. Isso no Brasil inteiro, com as agências de defesa. Isso. Existem níveis de inspeção, tanto o nível estadual, que é, no caso aqui, o CIE, né, que é da Agrodefesa, o nível federal, que é do Ministério da Agricultura, que são os abatedouros que a gente chama de abatedouros cifados, porque ele tem um serviço de inspeção federal. Que é o CIF. O CIF. E existe os abatedouros que são de níveis municipais, que aí tem a inspeção municipal, né, o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM. Então, toda carne que vai para o consumo deve ser uma carne inspecionada. E é por isso que o abate clandestino é algo que coloca a sociedade tanto em risco, porque é uma carne que está indo para consumo sem nenhum tipo de inspeção. Então, o serviço dentro da Agrodefesa, que é de onde eu venho, né? O serviço de inspeção da Agrodefesa tem esse papel nos frigoríficos de nível estadual, de fazer toda a inspeção da carne para que a carne chegue em segurança lá na mesa do consumidor. Agora vamos falar da brucelose. A brucelose, as lesões da brucelose são menos exuberantes. Então, no abatedouro, a gente identifica pouco lesões de brucelose, porque geralmente elas são pontuais ali nos órgãos reprodutores, principalmente no útero. Mas, em contrapartida, a brucelose ela tem um problema em relação ao leite. E nós temos aqui em Goiás um hábito muito frequente de ingerir leite in natura ainda, né? Exceto nos grandes centros, que o consumo de leite industrializado é muito maior, mas ainda no interior é comum o consumo de leite in natura. Sai de lá do animal e já vai para a caneca. Exato.
Às né? vezes dá uma fervidinha, né? Sim, que é essencial, né? Inclusive, quem tá vendo aí, dá uma fervida no leite para garantir o Exato, negócio, né? é essencial que se faça isso, né? Mas até para a própria indústria, existem determinados produtos que fazer com leite in natura é mais atrativo, mas os controles são essenciais na indústria. E um dos controles é justamente a pasteurização para dar o tratamento de segurança para o leite que vai ser distribuído para a sociedade, para os produtos que vão ser transformados ali a partir da matéria-prima. Então, na brucelose, o que nós temos são outras estratégias que, além da inspeção. Nós temos a vacinação, né? E a vacinação, ela tem um aspecto importante aqui que a gente precisa ressaltar. A vacinação, ela depende essencialmente do produtor rural, da adesão do produtor rural. Embora existam mecanismos de fiscalização e de penalidade, inclusive, para o produtor que não vacina, o compromisso ético, moral, de controle da doença está nas mãos do produtor. Porque ele, às vezes, ele consegue fazer todas as declarações formais de que ele faz a obediência à compulsoriedade de vacinar, sem vacinar, ou sem trazer os rigores de uma boa prática de vacinação que vai, de fato, imunizar os animais. Então, por isso que o compromisso do produtor rural, que eu falo moral e ético, é maior, porque depende dele querer que o animal dele esteja, de fato, livre da doença, né? E é uma doença que é das fêmeas, né? Sim, sim. De 3 a 8 meses de idade? Isso, a vacinação, A vacinação, sim. né? Então, existe como obrigatoriedade do produtor vacinar todas as fêmeas em idade de 3 a 8 meses. E se ele perder essa vacinação, hoje tem uma outra alternativa que é ainda vacinar com uma outro tipo de vacina. É a vacina B19, que é utilizada de 3 a 8 meses. E se ele perder a vacinação, ele pode vacinar com a RB51. E essa vacinação tem uma época, assim como a aftosa tinha? A vacinação tem que ser feita 2 vezes ao ano, mas a vacinação de febre aftosa, ela foi programada aí para maio e novembro. Esse manejo, ele permanece dentro das propriedades, né? Então, ele precisa fazer essa declaração 2 vezes ao ano. Essa declaração pode ser feita lá em maio e em novembro. Mas existe também uma outra estratégia compulsória do Serviço de Defesa. Então, a vacinação é uma estratégia compulsória. O produtor tem que vacinar todas as fêmeas em idade de 3 a 8 meses. Mas o produtor rural também tem que declarar o seu rebanho. E quando ele vai declarar o rebanho, falando ali dos nascimentos, né, da evolução do rebanho dele, as fêmeas que saíram de idade até 3 meses, para 3 a 8 meses, de 8 a 12 meses, até 24 meses, o produtor rural tem o compromisso com a agência de defesa de informar todos esses estágios na declaração. E este ano é até uma novidade para a declaração, que nós estamos começando hoje, inclusive, né, que eu acho que é um ponto importante da gente abordar. Hoje, 1º de novembro. Isso, hoje, 1º de novembro. O episódio deve estar passando um pouquinho mais para frente. Não, mas tudo bem. Então, a campanha de declaração do rebanho começou no dia 1 de novembro e termina dia 15 de dezembro de 2023. Né? Este ano, aqui em Goiás, ficou esse calendário. E tem também dentro desse calendário, essa é a vacina contra a raiva. E tem dentro desse calendário também a obrigatoriedade da declaração, que vai até do dia 1º de novembro até dia 30 de dezembro. E nessa declaração deste ano, o produtor já vai precisar fazer todas essas informações de evolução aí, de até 3 meses, de 3 a 8, de 8 a 12, 24, informando 36, a imunização da brucelose. E informando todas as imunizações. Uma dúvida. Da brucelose, o produtor ele também tem aquele lance do carimbo, não é? Sim, sim. Ele faz a vacinação e já faz a marcação
com o número do ano, né? Então, por exemplo, fez a vacinação em 2023, ele vai fazer a marcação a ferro com o número 3. V3, né? né? Aí seria... Aí depende... Do manejo. Né? Isso, mas o que precisa é o número do ano ano da vacinação. Né? Então, essa é uma estratégia. A vacinação do rebanho de 3 a 8 meses. A declaração do rebanho, ela é essencial para que a gente saiba qual é a categoria animal que está dentro da propriedade e que a gente consiga monitorar, de fato, quais fêmeas foram vacinadas. Então, o Serviço de Defesa hoje ele trabalha com inteligência, né? Então, ele vai acompanhando a evolução do rebanho dentro da propriedade, porque todas as movimentações são informadas. Então, a gente consegue fazer um planejamento também até das ações de defesa a partir dessa declaração. Estratégia número 3. Fornecimento de produtos apenas para indústrias que são indústrias regulares. Né? Então, fornecimento de leite para indústrias, ou que sejam SIM, CIF, ou, no caso da agrodefesa, CI. Quarta estratégia, exames. Fez exame, deu positivo, é obrigatório que faça a comunicação do positivo para que inicie uma ação de saneamento do foco. E quinta estratégia, falamos aí da vacinação, falamos da declaração, falamos do fornecimento dos produtos. Lembrei. Trânsito. Para transitar animais, que você só transite animais com GTA e mais, que se você vai comercializar esses animais, que você não transfira o seu problema para o outro. Né? E uma questão de ética mesmo, né? De ética. E outra coisa, aquele que está comprando também precisa ter uma visão de negócio. Né? Garantia, né? Só compro animais que estão com exames realizados. Até porque se chegar a dar um positivo dentro da, por exemplo, a indústria comprou um animal que não esteja tão dentro dos padrões. Aquilo ali pode manchar o nome da empresa se for descoberto, né, de alguma forma e tal. Além da multa, tem todo um problema em cadeia aí que depois... E outra coisa, tanto brucelose quanto tuberculose, eu acho que um fato, assim, como nós estamos falando com produtores rurais, eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Você vai adquirir animais, independente da finalidade que você queira, mas você vai adquirir animais, então que você contrate o veterinário que seja da sua confiança. O médico veterinário habilitado que você conhece, que tem compromisso com você, comprador. E você se responsabilize por fazer esses exames, porque você vai ter a garantia que não está entrando dentro da sua propriedade um animal positivo. Porque, como nós estávamos falando lá no começo, ver o animal doente é tardio, porque é uma doença de sinais crônicos. Já é um sinal que está espalhando há muito tempo por aí. Um animal que entra positivo na propriedade, ele espalha a doença para o seu rebanho inteiro. Como que é feita essa disseminação? Assim? Em relação à tuberculose, é pelo contato, né, pela aproximação, porque como é via respiratória, então o consumo o consumo de alimento no mesmo coxo, o espirro, o contato focinho com focinho. Tomando água ali, troca água. Então, e tudo isso é forma de fazer transição na tuberculose. Em relação à brucelose, aí principalmente pelo contato com as vias reprodutivas. Né? Então, passa da fêmea para o macho. Isso, feto abortado também, né? O feto que é abortado, que fica ali na propriedade, e outros animais cheiram. Isso, lembrando para bovinos e bubalinos também. Isso, bovinos e bubalinos. Né? Então, um animal positivo dentro da propriedade, até que você identifica ele, você retira do rebanho, ele já fez um estrago. Então, o produtor precisa ter essa visão de negócio mesmo. Eu só compro animais que eu fiz os exames
com alguém que seja da minha confiança. E também cuidado com a família dele também, né? Porque eu creio que o produtor, tanto de corte quanto de leite, né, Pedro? Ele consome os produtos que ele produz. Com certeza. Então, mesmo assim, você tem que pensar no outro, mas você também tá pensando em você quando você adquire um produto que tem procedência, Exatamente. É aquela brincadeira que a gente faz, assim, né? Se você vai num restaurante e o dono do restaurante tá sentado almoçando, então dá Pode certo, comer. né? Da Ele confia na propriedade. cozinha dele, né? Se ele tá comendo a farofa, então, ou a maionese, talvez você pode arriscar comer. A mesma coisa lá dentro da propriedade rural, né? Bacana. Tem também essa questão de o produtor, além dessa ética, de pensar na família dele, do que ele está consumindo, de oferecer para o outro aquilo que ele realmente consome, ele também tem uma parte de remuneração por isso. Existe uma compensação, um bônus para o produtor que faz certo? Sim. Lembra que a gente estava falando do elo? O elo que a indústria tem para oferecer, principalmente, é agregar benefícios para o produtor rural em pecúnia mesmo, né? Em remuneração pelo produto de qualidade. Então, a indústria que valoriza uma matéria-prima livre dessas doenças, ela tem que ser uma indústria que a gente reconheça o seu compromisso social. Não só com o produtor, mas com quem está consumindo o produto dela. Então, hoje já existem algumas indústrias que têm esse compromisso, né, de pagar um pouco melhor para aquele produtor que ofereça matéria-prima de melhor qualidade. E para isso a gente tem uma ferramenta que é a certificação das propriedades, que Goiás ainda está primário em relação às certificações, que é algo que a gente precisa ter um investimento muito grande de adesão do produtor rural, que é de certificar a sua propriedade de livre de brucelose e de tuberculose. É claro, gera gasto para ele fazer isso, mas se a indústria compensa ele pagando um pouco melhor pelo produto, se a gente estiver falando de uma fazenda que é bem estruturada financeiramente, com suas contas regulares, ele vai ver que o produto com valor agregado é muito mais lucrativo do que ele deixar de ser certificado. Perfeito. Então a certificação gera um gasto, mas ela também gera um retorno. A médio e longo prazo ele recebe isso imediato. Volta, né? É imediato, porque o que ele retorna, vamos supor, se ele tem uma produção de leite de 10 mil litros por mês e ele ganha 1 centavo a mais por ele ter realizado a entrega de um produto de propriedade livre de doença, já pagou, em um mês, ele já pagou o custo inicial da certificação. Então, o resultado é imediato. Fora ser bem visto, né? Porque se você é certificado, Exato. você é bem visto no mercado, bem falado, Exato. e bem falado, bem remunerado. E isso também, como a gente está falando de elo, onde todos têm um compromisso, a gente precisa também incentivar a indústria para isso. E aí é através do governo mesmo, né? Então, são aqueles que podem oferecer recompensas pelo compromisso social da indústria, que através de tributos, por exemplo, também precisam participar disso, né? Então, o governo também pode incentivar a indústria. A indústria pode incentivar o produtor rural. E o produtor rural pode ter a consciência tranquila que de dentro da fazenda dele, a matéria-prima está de qualidade, né? Então, todos ali precisam entender dentro desse negócio onde há uma vantagem. Mas eu tenho certeza que na certificação há vantagem para todo mundo. Só que a gente precisa, de fato, melhorar essa discussão para atrair mais essas pessoas para dentro dessa regularidade aí de livre de brucelose e tuberculose. Bacana. Entendeu aí, né? Então, Rafael, assim, infelizmente, a partindo para o final, eu queria que você deixasse um recado para o produtor que está nos vendo, nos ouvindo, até aquele médico veterinário que atende, faz consultoria autônomo, né? Autônomo, com meio mundo de produtores aí. Um recado final para essa imunização e para prestar atenção nessas doenças, mesmo que
o manejo da principal tenha cessado porque a gente está livre dela, mas prestar atenção nessas, né? E onde ele encontra Onde também ele encontra. informações aí dos principais órgãos. Sim. Olha, primeiro detalhe, assim, eu acho que se a gente está falando, retiramos a vacina da febre aftosa, primeira coisa, nós perdemos um escudo sanitário, que era uma vacinação e um manejo forçado. Mas nós não podemos perder esse escudo. Nós temos que substituir a vacina por outra coisa. E a gente substitui a vacina por vigilância, né? A gente estar mais atento. Isso vale para qualquer doença. Então vamos aproveitar que nós estamos perdendo foco em ter que fazer vacinações e dedicar esforços a vacinar contra a febre aftosa. Vamos empenhar nossos esforços em melhorar a sanidade de maneira geral. Então, melhorar a sanidade em relação à brucelose e tuberculose, melhorar a sanidade em relação às verminoses, melhorar a sanidade em relação à raiva, né, em relação às clostridioses, que são todas doenças importantes por aspecto econômico e também para o aspecto de saúde pública. Então não vamos desmotivar aí em relação ao manejo, que era algo que a gente estava tão acostumado, mas vamos utilizar essa energia que a gente tinha para a gente ainda elevar a sanidade dos nossos rebanhos, que o mundo está de olho na sanidade do rebanho de Goiás, nos produtos de Goiás. Então, esse compromisso, volto a dizer, ele é de todo mundo. Ele não é só do Serviço de Defesa, ele é de todos os atores que estão envolvidos nessa cadeia. Então, brucelose e tuberculose, hoje nós temos uma ferramenta interessante para a gente começar a apreciar, que é buscar essa certificação. Então, busque essa informação no site da Agrodefesa, no site do Ministério da Agricultura. Quem tiver interesse, entra no site da Agrodefesa, busca pela palavra Programas Sanitários da área animal, e quando você entrar nos programas sanitários, você vai encontrar o Programa Sanitário de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, e lá tem todas as instruções de como você buscar uma certificação. E isso eu falo também para o médico veterinário habilitado, porque é uma estratégia de negócio do médico veterinário. Ele pode fazer a venda desse serviço. Vamos certificar sua propriedade? Vou te apresentar quais os benefícios que você tem certificando a sua propriedade. Né? Se você já estiver numa região onde a indústria já paga por qualidade, principalmente. Né? Então, o médico veterinário também precisa ter essa visão estratégica de um negócio que pode se tornar mais lucrativo. Né? E estar compromissado com essa qualidade do produto e com a lucratividade do produtor rural. Segue a Agrodefesa também, @agrodefesa. No Instagram tem o Rafael também lá, @Rafael_Vieira. Se você quer ficar sabendo mais sobre as agências de um modo geral, o Serviço Veterinário Oficial, @mapa_Brasil, tem tudo lá também, e estão postando sempre. Muito obrigada pela sua participação, viu, Rafael? Uma honra ter você aqui. Eu que Rafael. agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E acho que conseguimos esclarecer muito, né? Muita informação aí de maneira bem didática. É isso aí. A fitosa, já não sofremos mais com esse mal, pelo menos aqui no Centro-Oeste. Estamos livres da vacinação, mas presta atenção aí em todas as vacinas que você precisa ainda dar no seu rebanho, principalmente raiva, tuberculose, brucelose. Tuberculose não brucelose. tem, mas você tem que observar o rebanho. Como ele disse, não tem vacinação contra a fitosa, mas tem a vigilância, ela continua, o manejo precisa estar prestando atenção. Se você quer saber mais sobre esse assunto, nosso portal de notícias está falando muito sobre isso lá, inclusive sobre essa vacinação aqui em Goiás e também no Brasil, agro2.com.br, também nas nossas redes sociais, @portalagro2. Deixa o seu joinha, já compartilha com aquele pecuarista, você que é médico veterinário aí, que às vezes está com o pecuarista falando assim, não, deixa isso para depois, ou sei lá, compartilha com ele, manda esse vídeo para ele, tem aqui um especialista explicando muito sobre o assunto, não entendeu, tá com dúvida, rebobina a fita, ou maratona, né, Pedro? 2 episódios por semana. E para de conversa fiada aí, inscreve no canal, viu? Que você tá assistindo aí, eu tô vendo aí que você já assistiu 3 episódios aqui e não inscreveu ainda.
É isso aí. Deixa Ativa o seu o like, sininho. ativa o sininho. 2 episódios por semana. Também me segue lá nas redes sociais, Janaína Norato, e tem o do Pedro. Por Pedro Maia. Pode seguir lá que tamo junto. Obrigada pela sua participação e até o próximo assunto. Tchau, tchau.